Boa tarde a todos. É para nós uma grande alegria participarmos desse evento. Há 2 anos e meio, quando houve o primeiro evento da União dos Juristas Católicos aqui de Campo Grande, eu tive a alegria de ser um dos palestrantes e hoje nós voltamos aqui com um novo seminário, agora em parceria com a União Brasileira dos Juristas Católicos, com conteúdo muito mais denso, é verdade, e tenho certeza que muitas pessoas estão querendo se aprofundar nesses temas. Conversando com alguns dos senhores, eu percebi que aquele congresso deu muitos frutos, e agora nós esperamos que esse congresso também passe a multiplicar esses frutos. Então, como participante desse congresso, também cumprimento o Dr. Miguel Vidigal, presidente da Ubrajuc, o Dr. Lucas, sem quem nós não teríamos conseguido trazer à realidade esse congresso, e a cada um dos senhores aqui presentes, a cada um dos senhores que vão ver as gravações posteriormente, porque é a razão de nós conseguirmos fazer esse congresso e assim também produzir os frutos esperados. Saúdo também a senhora desembargadora doutora Luciana Bresciani, que vai nos brindar sem dúvida alguma com uma grande palestra, com uma grande conferência. Também o Dr. Vitor Rodrigues, que certamente talvez já seja o primeiro grande fruto desse congresso, a União Soteropolitana de Juristas Católicos, que contará sem dúvida nenhuma com o apoio da União Brasileira dos Juristas Católicos, e faço votos de que todos aproveitem muito bem. Mais uma vez, aguardando ansiosamente a apresentação da doutora Luciana sobre o Estado brasileiro e os símbolos religiosos. Há uma particularidade que eu gostaria de falar para os senhores. Eu sou vice-presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo. Dr. Bertelli, infelizmente, por razões de saúde, não pôde estar presente. Ele enviou uma carta ao Dr. Miguel sobre o tema. E a doutora Luciana Bresciani, no ano passado, ela foi agraciada com um prêmio, o prêmio máximo da UJUCASP, que é o Prêmio Santo Ivo. E ela fez por merecer, e tenho certeza que aqui os senhores, aqui em Campo Grande, e que vêm de todos os lugares do país, terão a oportunidade de ouvi-la falando sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor José Tadeu. É uma satisfação e uma honra integrar uma mesa presidida pelo senhor. Eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a grande acolhida nessa casa, e isso o faço na pessoa do Dr. Lucas, agradecer e homenagear também com muita ênfase o Dr. Miguel Vidigal, que é responsável, preside a União Brasileira dos Juristas Católicos e tem feito um trabalho tão relevante. Parabenizar a todos, na pessoa dos dois, parabenizar a todos pela excelência do evento, pela importância do que tem sido realizado aqui, debatido aqui. Gostaria igualmente de cumprimentar o Dr. Vitor Rodrigues, uma satisfação partilharmos a mesa e abraçar em especial o meu amigo, praticamente irmão, desembargador Ricardo Dipp, com quem aprendo a cada dia. Vamos ao nosso tema. O nosso tema um tanto polêmico, o Estado brasileiro e os símbolos religiosos, suas perspectivas. O debate sobre os símbolos religiosos no Estado brasileiro ganhou um novo capítulo
com recente decisão do Colégio do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Em novembro de 2024, aquele egrégio tribunal fixou tese de repercussão geral, segundo a qual a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, desde que não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Trata-se do tema 1086 de repercussão geral, que tinha por objetivo discutir precisamente, à luz dos artigos 3º, inciso 4º, 5º caput, inciso 4º, 19, incisos 1 e 37 da Constituição Federal, se é compatível com a liberdade religiosa e o caráter laico do Estado brasileiro a presença de símbolos religiosos em locais públicos proeminentes, de ampla visibilidade e de atendimento ao público, nos prédios da União no Estado de São Paulo. A discussão se travou a partir de uma ADI ajuizada, em razão de representação formulada ao Ministério Público e, a partir daí, acolhida para o ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, por força de exposição da Santa Cruz, do crucifixo, no prédio do TRE do Estado de São Paulo. Desse modo, naquele caso concreto, o Supremo Tribunal Federal negou o provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra o acórdão do Tribunal Regional Federal Terceira Região, que, em sede da mencionada ação civil pública, entendeu que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos não colide com a laicidade do Estado brasileiro. A recente decisão, parece contemplar a posição tradicional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que já em 2010 havia rejeitado pública e expressamente, aqui abro aspas, a criação de mecanismos para impedir a ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União, pois considera tal medida a proibição intolerante que pretende ignorar nossas raízes históricas. Apesar disso, algumas reações à posição do Supremo Tribunal Federal já indicam a necessidade de se proceder com cautela e aprofundar o debate jurídico sobre o tema da laicidade estatal, para evitar o chamado efeito backlash, isto é, uma reação adversa não desejada à atuação judicial. Ou, em outras palavras, um contra-ataque político ao resultado de uma deliberação judicial, conforme a lição de Marmelstein, Jorge, efeito backlash da jurisdição constitucional. Por isso, me parece que faz necessário refletir, primeiro, sobre as disposições da Constituição Federal acerca da matéria, e depois, sobre os riscos provenientes da nova interpretação trazida pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral. Vamos partir da Constituição Federal e da analisada uma chamada laicidade estatal e a forma que é colocada na nossa Carta Magna. Em primeiro lugar, analisemos as previsões constitucionais sobre liberdade religiosa, de crença e de culto.
e a laicidade estatal. Enquanto o artigo 5º caput prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o artigo 3º, inciso 4º, veda, e o faz expressamente, preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Especificamente sobre religião e crença, o artigo 5º, inciso 6, prevê que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às liturgias. Por sua vez, o artigo 19 veda ao poder público estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou mesmo de aliança. Ainda, criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Por sua vez, o artigo 37 da Constituição Federal prevê que a administração pública obedecerá, entre outros, o princípio da impessoalidade, que é muitas vezes invocado em ações desta natureza. Esse contexto normativo levou uma interpretação de que a Constituição teria aderido à chamada laicidade estatal. De acordo com José Afonso da Silva, o Estado brasileiro se tornou laico a partir da separação entre igreja e Estado e o estabelecimento da liberdade religiosa, admitindo-se e respeitando-se todas as vocações religiosas desde então. Isso em seu curso de Direito Constitucional. Ocorre que muitas vezes os dispositivos constitucionais foram aplicados para repudiar qualquer relação entre religião e o Estado. E é isso que nós temos que analisar, partir da norma constitucional, do que se extrai da nossa Constituição, e ver se é legítimo aplicar os dispositivos para vedar qualquer relação ou para proibir as manifestações religiosas. Na doutrina, vislumbra-se essa concepção na alegação, por exemplo, de que o Estado é laico. Nenhuma religião é acolhida, mas todas são respeitadas. De São Gilmar Mendes, Gustavo Gonet e Branco, no curso de Direito Constitucional. Ou passando para Sarlet, na afirmação de que a Constituição seria contraditória ao instituir um Estado separado da Igreja, mas invocar a proteção de Deus no seu preâmbulo. Na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, através de seu colendo órgão especial, já se considerou inconstitucional a disponibilização de exemplar da Bíblia no plenário da Câmara Municipal por suposta violação do dever de neutralidade estatal. Ainda, até mesmo, a aquisição de Bíblia em braille pelas bibliotecas públicas, sob o fundamento de que o Estado é laico, ou seja, deve necessariamente seguir uma neutralidade religiosa sem favorecimentos. E até mesmo a simples colocação de Bíblias em bibliotecas de determinado município por alegada violação à laicidade do Estado. Esses últimos julgados por maioria de votos, mas essa foi a solução dada pelo colegiado. Mais precisamente no último, por exemplo, estamos vencidos
o desembargador Ricardo Dipp e eu, e outros colegas, defendendo, por meio de voto condutor divergente do desembargador Ricardo Dipp, que o conceito de Estado laico adotado no Brasil relaciona-se fundamentalmente com a ideia de neutralidade ou indiferença religiosa estatal e não com ateísmo ou antiteísmo, de sorte que não é admissível, segundo nossa ordem constitucional, o convívio com símbolos religiosos, até porque eles frequentemente dizem respeito à história e à cultura do nosso povo. Vou insistindo que esse caso era justamente aquele das bibliotecas. Especificamente sobre os símbolos religiosos, colhe-se na doutrina a opinião de que o poder público não poderá privilegiar determinada orientação religiosa, ainda que majoritária, como, por exemplo, se verifica na discussão em torno da colocação ou não de crucifixos nas repartições públicas. Na prática, conforme noticiado, um Tribunal de Justiça Estadual, mais precisamente o Colégio Tribunal do Rio Grande do Sul, chegou a acatar pedido da Liga Brasileira de Lésbicas e de outras entidades sociais sobre retirada dos crucifixos e símbolos religiosos nos espaços públicos dos prédios da Justiça, conforme noticiado pelo site Migalhas. Prosseguindo na pesquisa, por decisão posterior do Conselho Nacional de Justiça, teria sido autorizada a recolocação, mas deixando a critério de cada espaço público a manutenção ou não, divulgação no jornal O Globo de 2000, ainda desse mesmo ano. E tudo sob o fundamento de que o julgamento feito, tudo aquela primeira decisão do Tribunal Gaúcho, sobre o julgamento de que o julgamento feito em uma sala de tribunal sob expressivo símbolo de uma igreja e de sua doutrina não parece ser a melhor forma de mostrar Estado juiz equidistante dos valores em conflito. É interessante abrir um parênteses aqui, que quando eu era coordenadora do Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu cheguei a ser consultada para emitir um parecer em razão de representação formulada naquela primeira oportunidade ao então presidente do nosso tribunal, buscando o mesmo, ou seja, a retirada dos crucifixos dos prédios públicos. E também busquei na história, né, na nossa história e também na influência da Igreja Católica na formação de todo o pensamento jurídico, toda a cultura jurídica, elementos para justificar a recusa, culminando por observar que, no mínimo, a presença de Cristo, nosso Salvador, na cruz, nos faz lembrar o julgamento mais injusto de toda a história da humanidade. Ocorre que, mesmo que tenha prevalecido na comunidade jurídica a perspectiva de que a Constituição prevê a laicidade estatal, essa não se confunde jamais com o Estado ateu ou antirreligioso, tampouco com o indiferentismo religioso. Ao contrário, o que se extrai das previsões constitucionais, em especial da nossa Constituição, que é a que nos comprometemos a fazer cumprir, é que o Estado brasileiro reconhece e protege o exercício da religião, da consciência e da crença, e assim não poderia deixar de ser
até porque o próprio regime constitucional está fundado na garantia dos direitos fundamentais, cujo reconhecimento pelos estados contemporâneos, incluindo o brasileiro, tem como causa profunda, que é de ordem filosófico-religiosa. Nas palavras de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, eminente professor de Direito Constitucional, o reconhecimento dos direitos naturais e intangíveis em prol do indivíduo, decorrentes imediatamente da natureza humana, tem origem religiosa cristã. Talvez aí esteja a grande fonte da distinção. Para o autor, a igualdade fundamental natureza entre todos os homens, criados à imagem e semelhança de Deus, é a liberdade fundamental de fazer o bem ou de não fazer, decorre dos mais remotos ensinamentos bíblicos. E foi essa base religiosa, exatamente essa base religiosa do direito natural, em que bebeu a versão racionalista do direito que inspirou as primeiras declarações de direitos. Talvez estejamos avançando um pouco, mas para já começarmos a refletir. Negar esses fatos, negar essa origem, negar essa relação, negar essa força, não seria negar o próprio direito? Não seria negar os fundamentos do próprio direito? Daí a minha compreensão, já expressada em votos proferidos no órgão especial do Tribunal de Justiça, de que um regime constitucional contemporâneo legítimo deve reconhecer e proteger o exercício da religião, da consciência e da crença, como o faz o regime constitucional brasileiro. Pode ser que não faça na exata maneira que gostaríamos, mas o faz e nós não podemos destoar do que temos para deixar de fornecer ou de aplicar uma proteção integral. Na doutrina popularizou-se a distinção entre laicidade, no sentido de independência entre o Estado e a Igreja, e laicismo, uma postura de menosprezo, hostilidade ou desconsideração do fenômeno religioso e das religiões, afirmando-se que a Constituição se filiou à primeira, mas não ao segundo, voltando à lição de Ingo Marioni em seu direito constitucional. Assim, considerando a diversidade de aplicações dos dispositivos constitucionais, era mesmo necessária, não podemos dizer que não, uma decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria para pacificar o entendimento e a conduta do poder público em relação aos símbolos religiosos. Veio em boa hora, podemos dizer, o posicionamento daquele egrégio tribunal ao decidir que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Nesta medida, podemos dizer que houve um avanço positivo em relação à compreensão da matéria. Na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, posteriormente, já observamos um aceno para a revisão do posicionamento, com a aprovação de acórdão posterior à decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a regularidade de disponibilização de exemplar na Bíblia no plenário de uma Câmara Municipal, julgado de 26 de março de 2025, da relatoria do desembargador Vico Manhas, com declaração de voto do desembargador Ricardo Di. Voto convergente na hipótese. Ocorre que os fundamentos adotados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e aí é que está a grande questão, são amplos e já ensejaram a reação de setores que se opõem
a exibição de símbolos religiosos cristãos especificamente. Aí, talvez uma outra pergunta que nós não vamos discutir mais aprofundadamente. Por que esse ataque tão direcionado? Porque é direcionado, não podemos dizer que não, não é? Essa reação inicial indica a existência de alguns riscos provenientes da nova interpretação do Colégio Supremo Tribunal Federal, conforme se pretende expor a seguir, e já antecipamos no início que precisaríamos analisar. Quais seriam esses riscos? Conforme indicado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. A tese fixada já indica que o tribunal deu ênfase ao aspecto cultural dos símbolos religiosos, que se confirma na leitura dos votos de todos os ministros. O voto condutor do ministro Cristiano Zanin, um longo voto que merece ser lido, ao qual todos os demais ministros aderiram, por exemplo, voto que se tornou acórdão, né? Tem como premissa o fato de que muitas expressões que originalmente se compunham de natureza intrinsecamente religiosa, acabam por transcender o espaço divino para fundirem-se ou até mesmo transformarem-se na exteriorização da história cultural de um povo. Ele tece considerações a respeito da colonização, dos jesuítas, do papel educador e também, por que não dizer, do próprio papel formador do sistema brasileiro. No mesmo sentido, o ministro Flávio Dino acompanhou o voto do ministro Zanin, afirmando os símbolos religiosos do cristianismo, como crucifixos, transcendem o aspecto puramente religioso e assumem um valor cultural e de identidade coletiva reconhecível por toda a sociedade, independente da fé de cada indivíduo. Sobre os riscos desta perspectiva, já havia alertado, antes mesmo da decisão do Colégio do Supremo Tribunal Federal, o eminente desembargador Ricardo Dipp, em acórdão da sua relatoria proferido no âmbito do órgão especial do Tribunal de Justiça em dezembro de 2023. Na ocasião, Sua Excelência ressaltou que a previsão legal que obrigava a invocação de Deus por agentes públicos, ainda que professassem crédito religioso, inculca a esses crentes a profissão de uma fórmula propositadamente vazia, intimando-os a uma religiosidade difusa que leva a uma neutralização da religião. Neutralização, portanto, enfraquecimento. Desse modo, esse acréscimo é meu, desse modo concluiu o desembargador Ricardo Dipp, neste acórdão de sua relatoria, que o Estado brasileiro, ao impor de algum modo uma sorte de sincretismo dos credos, atrita contra a liberdade religiosa dos crentes. Esse generalismo, esse uso da palavra de uma forma generalizada para quem crê, ou também quando o faz quem não crê e, portanto, não com necessário respeito, acaba atritando também contra a religiosidade e a liberdade religiosa dos crentes. Isso vislumbrei, de algum modo, no acórdão proferido pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal, aparentemente favorável e, em princípio, até representativo de uma evolução, como eu disse antes,
a exibição dos símbolos religiosos cristãos. Em primeiro lugar, por quê? Porque a tese fixada, extremamente genérica, volto a esse ponto, até aberta a qualquer manifestação do que o tribunal chamou tradição cultural da sociedade brasileira. A evolução cultural mais ligada à religião católica pode ser extraída em parte significativa do voto do eminente ministro Zanin, mas não é o que se colhe dos votos convergentes dentro do contexto, como veremos mais adiante. Mas principalmente na fundamentação, todos convergentes, a tese do ministro relator, vê-se uma tendência à adoção dessa religiosidade difusa, neutra e sincrética. Vamos ver alguns trechos. No voto da ministra Carmen Lúcia, afirmou que o raciocínio não se aplica apenas à religião católica, majoritária entre os brasileiros e herança cultural dos colonizadores portugueses. A identidade do povo brasileiro também é constituída, por exemplo, por indígenas e africanos, povos dotados das mais diversas manifestações religiosas que também influenciaram a tradição cultural brasileira. Folhas 96 do acórdão, parte do voto da ilustre ministra Carmen Lúcia. Já o ministro Flávio Dino defende que, da mesma forma que o crucifixo, abro mais uma vez aspas, a manutenção de símbolos e celebrações de diversas tradições religiosas, como os Filhos de Nazaré e Festa de Iemanjá, reforça a natureza de nossa diversidade cultural e espiritual. O ministro André Mendonça, por sua vez, equipara o símbolo em discussão à estátua da deusa romana pagã, colocada na frente do prédio do Colendo Supremo Tribunal Federal, alegando que para todos quantos não creem nessa divindade, de um evidente símbolo da justiça humana. O ministro Edson Fachin, por sua vez, apenas acompanhou o voto condutor, ressalvando, e disse que estava ressalvando, as celebrações e o reconhecimento de culturas diversas e formas diferentes do modo de ser e de estar. Por fim, o ministro Barroso, em geral minucioso em suas análises, desta vez se limitou a acompanhar o voto do ministro relator, com a ressalva expressa da possibilidade de, abre aspas, eventual reanálise da matéria no futuro diante das alterações do contexto fático e jurídico. Curiosamente, a alteração do contexto fático e jurídico não tardou a aparecer. A imprensa reagiu rapidamente à decisão do tribunal, divulgando a opinião que, vejam só, o Supremo decidiu jogar fora o Estado laico por meio de uma decisão que, segundo o meio de comunicação, a veiculação foi pela Folha de São Paulo, faz mais sentido como uma encíclica papal. No mesmo texto, defende-se que a única tradição cultural brasileira contemplada pelo Supremo Tribunal Federal foi a católica, havendo suposta ofensa à liberdade religiosa, porque em nenhum momento o tribunal cogitou que haja representações, insisto nas aspas, de orixás em prédios públicos. Como era de se esperar, não tardou a solicitação protocolada perante o Colendo Supremo Tribunal Federal em 5 de fevereiro último, pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, para fixação no plenário do Tribunal de um Oxé, símbolo relacionado à entidade Xangô, considerado o Rei da Justiça, conforme veiculado no conjuro. A solicitação tem por fundamento a recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e, segundo os responsáveis, abro aspas mais uma vez, busca materializar a igualdade de tratamento entre diferentes tradições religiosas, já que os símbolos de outras crenças, como o crucifixo, estão presentes em muitos espaços públicos.
A proposta, embora ainda careça de meditação aprofundada, inevitavelmente nos remete, neste primeiro momento, ao Panteão de Roma, onde, na época do Império, veneravam-se todos os ídolos do politeísmo romano, conjuntamente, em posição de equivalência, para satisfazer todos os segmentos do povo e aplacar eventuais insatisfações. Trata-se, precisamente, de uma forma de religiosidade difusa, neutra, sincrética, sobre a qual já nos alertara o desembargador Ricardo Dipp. Diante desse cenário de iminente reação à decisão judicial, ofereço algumas conclusões sobre a necessidade de reinterpretação da chamada laicidade estatal para a reflexão de todos. Conforme exposto anteriormente, os dispositivos constitucionais têm sido aplicados muitas vezes, para repudiar qualquer relação entre religião e Estado, ou, quando muito, para admitir uma forma de religião limitada ao âmbito individual, subjetivo e estritamente privado. Para ser admitido pelo Supremo, o símbolo religioso, por exemplo, teve que ser transformado num mero elemento cultural, praticamente desvinculado de seu sentido transcendente. Ocorre que essa perspectiva, isso é importante, nós voltamos para a questão do bem, tão corretamente tratada pelo desembargador Ricardo Dipp, e também na responsabilidade do Estado em relação ao bem comum e o que deve ser entendido como tal. Essa perspectiva traz enorme prejuízo para a sociedade, conforme nos demonstrou o Papa Bento XVI em sua famosa aula magna da Universidade de Regensburg, proferida em 2006. De acordo com o Santo Padre, quando as questões da religião e do ethos são transferidos para o âmbito estritamente subjetivo, cada sujeito passa a decidir, com base nas suas experiências, o que lhe parece religiosamente sustentável. E a consciência subjetiva de cada um torna-se, em última análise, a única instância ética para a avaliação dos comportamentos. Nesse cenário, a religião e o ethos perdem força de criar uma comunidade coesa que se orienta uniformemente aos princípios universais do bem comum. Em outra ocasião, o Papa Bento XVI voltou a sustentar que onde Deus desaparece, o homem cai na escravidão de idolatrias, como mostraram no nosso tempo os regimes totalitários e como mostram também diversas formas de niilismo que tornam o homem dependente de ídolos, de idolatrias, escravizando-o. Audiência Geral de 15 de junho de 2011. É evidente, portanto, o prejuízo dessa perspectiva laicista para a organização da sociedade. Ao contrário, a postura estatal adequada seria aquela que reconhece a religião como uma presença comunitária pública. Aos participantes do 56º Congresso Nacional, promovido pela União dos Juristas Católicos Italianos, de 9 de dezembro de 2006. Assim foi destacado. O que no mundo contemporâneo importa o diálogo com os membros de outras religiões para o bem comum. Diálogo. Mas mesmo neste contexto, a estrada indicada não é, nem poderia ser, do relativismo e do sincretismo religioso. Mais uma vez, é o Papa Bento XVI que nos indica o caminho. Agora na carta encíclica Caritas in Veritate, segundo a qual devemos estar atentos
a formas de religião que, em vez de fazer as pessoas encontrarem-se, alheiam-nas umas às outras e afastam-nas da realidade, bem como a legados culturais que bloqueiam a sociedade em castas sociais estáticas, em crenças mágicas, não respeitadoras da dignidade da pessoa ou comportamentos de sujeição e forças ocultas. Cabe a quem exerce o poder político o adequado discernimento sob o critério da caridade e da verdade, para viabilizar a possibilidade de emancipação e de inclusão na perspectiva de uma comunidade humana verdadeiramente universal. De acordo com o Santo Padre, o cristianismo, religião de Deus, do Deus de rosto humano, traz em si tal critério, a mesma encíclica. E sua marginalização não faz nada além de debilitar os próprios fundamentos da condição humana e da sua convivência. Acredito que a partir do resgate desses fundamentos doutrinais e de outros discutidos neste Congresso, temos boas ferramentas para assumir a difícil, mas necessária, tarefa de respeitar a concepção jurídica da laicidade estatal. Eu prosseguiria ainda mais fazendo um parâmetro entre a reinterpretação deste instituto jurídico, distinguindo no direito comparado o que foi adotado pela França, mãe da Igreja, porém, a partir da Revolução Francesa, abraçando uma posição bastante mais reativa. E justamente a distinção entre um sistema constitucional e o outro nos permite ver o que é aplicável aqui e lá, e chegarmos a uma solução mais consentânea com aquilo que esperamos, sem afrontar a nossa Constituição nem as nossas convicções. Mudei o tempo que me foi solicitado, acredito que seja bom pararmos por aqui para as demais considerações da mesa. Muito obrigada pela atenção de todos. Muitíssimo obrigado pela palestra, doutora Luciana. É o conteúdo muito bom, assim, muito bem fundamentado mesmo, tanto em doutrina de direito, jurídica, também com fundamentação em encíclicas, cartas do Papa Bento XVI. Eu tenho certeza que aqui nós saímos muito engrandecidos com a sua palestra. É um tema interessantíssimo. Seria muito bom se nós ouvíssemos também aquilo que a senhora tinha preparado, mas realmente, dado o adiantar da hora, também nós ficamos curiosos, mas tenho certeza que tudo que a senhora já apresentou assim, foi muito bom, foi muito boa mesmo a palestra. Antes de passar a palavra para o nosso debatedor, Dr. Victor Rodrigues, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Máris Balqueiro, presidente da AMANSUL, da Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul, que nos dá a honra da sua presença. E agora sim eu passo a palavra para o Dr. Victor Rodrigues para fazer as suas considerações como debatedor. Obrigado, doutor Tadeu. Primeiramente, queria cumprimentar os colegas de mesa aqui, doutor Tadeu, que preside essa mesa, a doutora Luciana, que fez essa brilhantíssima exposição, muito profunda, né, muito completa também sobre a temática. Agradecer e cumprimentar aqui todos os congressistas presentes, na pessoa do Dr. Miguel Vidigal e do Dr. Lucas, né, fundamentais para a organização desse evento, e registrar aqui um maravilhoso acolhimento, assim, desde as ligações
quando fiz o primeiro contato, né, doutor Miguel, do Lucas, doutor Gustavo também, que perturbei um pouco no WhatsApp para saber as questões práticas do encontro. Fui extremamente bem acolhido, acho que falo por Valéria também, né, que me acompanha lá de Salvador, então um espaço verdadeiramente fraterno, né. Então, acho que essa alegria. E registrar também a minha... que recebi com surpresa quando o doutor Miguel me convidou para compor a mesa, né? E me senti... reconheci a minha pequenez e a minha humildade, vendo todos os palestrantes que passaram e sentaram aqui nesse espaço, né? O doutor Ricardo Dipp ontem falou, né, que não sabia se teria o que acrescentar, né, para as pessoas, trazer algo. Tenho certeza que foi pela virtude da humildade. No meu caso, quando eu faço aqui, é simplesmente o reconhecimento de um fato da realidade objetivo, né? Talvez o menos capacitado e letrado aqui dos colegas, mas exatamente por isso o mais privilegiado. Tenho que ser sincero, porque posso aprender com todos vocês. Acho que o que mais tem a aprender aqui, acho que sou eu, né? E preparei algumas perguntas, né? Eu sou muito partidário da preparação, né? Da vivência da graça no ordinário, né? Não gosto daqueles discursos que esperam uma capacitação divina e metafísica, mística de Deus, sem você fazer o seu esforço pessoal, né? Mas nas minhas orações pedi, porque sabia que, dada a profundidade, quando eu vi nas palestras, eu precisaria sim de um reforço extraordinário da graça de Deus, apesar de ser o defensor da graça ordinária, para conseguir fazer jus a essa participação, né? E nesse reconhecimento do meu papel, acho que a minha contribuição maior pode ser feita com perguntas, né? Tentar extrair um pouco mais da doutora, né? Desse assunto tão denso. Fiz diversas perguntas, com certeza não daria tempo, mas providencialmente, e não esperava menos, né, quase todas já foram respondidas na exposição. Mas vou trazer algumas aqui, quis trazer um quê também de provocação, para que a gente pudesse aprofundar sobre outras perspectivas também e nos robustecer no nosso argumento, né, porque a gente também lida no mundo fora com pessoas que... são norteadas por valores completamente diversos dos nossos, né? Então a gente tem que estar preparado, né? A história do joelho no chão, livre na mão, né? Acho que é fundamental. Então, queria fazer algumas provocações, algumas perguntas, né? Para que nós pudéssemos aprofundar nesse tema. Primeiro é a seguinte: o direito pode ser verdadeiramente justo se estiver desvinculado de fundamentos éticos e metafísicos transcendentes? Complemento. Se o direito é uma ordenação da razão para o bem comum, como ensina São Tomás de Aquino, não implicaria reconhecer os valores espirituais como fundamento ético do ordenamento? Qual o papel da tradição da laicidade brasileira? Seria possível compreender a Constituição, o direito e os costumes brasileiros à margem da história católica que nos fundou enquanto povo? Né? E de maneira particular a senhora como magistrada, né? A presença do crucifixo, por exemplo, não serviria também como um lembrete moral para os magistrados e agentes do poder público de que toda autoridade deve ser exercida com humildade e senso de justiça? Eu agradeço a pergunta. Me parece que a pergunta já traz em si a resposta, não é? É muito rica. Parece evidente que não. Primeiro, nós voltamos àquela situação. Realmente, nós temos uma dificuldade tremenda, não é? Nós temos um compromisso com a Constituição. Nós temos um compromisso de aplicar a Constituição. Então, e nós não podemos fazer considerações com base em termos absolutamente vagos para chegar à nossa solução. É preciso construir sobre a verdade. Eu até agradeço a pergunta que foi formulada pelo professor recentemente dentro da questão relacionada à dignidade humana. Não basta aplicar a dignidade humana em todos os nossos acórdãos, colocando-a como solta, porque, do contrário, nós vamos enfraquecer o próprio instituto que a Constituição colocou como um dos fundamentais, não é? E assim vamos. Mas me parece que nós, primeiro, que nós não podemos julgar ou aplicar de forma separada. O nosso sistema jurídico é formado, ele é constituído, inclusive o da França, que negou até mesmo a expressão a partir da Revolução Francesa. Mas nosso sistema
quando se fala de solidariedade, quando se fala de bem comum, quando se fala de uma série de institutos, tudo isso bebericou do direito natural e bebericou de toda a doutrina cristã, em especial católica, né? E no sistema brasileiro mais ainda. Por isso que eu li com bastante satisfação o acórdão. Eu diria que boa parte dele traz elementos justamente nesse sentido. Depois houve uma contemporização. Por que houve uma contemporização? Porque muitas vezes determinadas verdades, determinadas questões são ditas como verdades absolutas. E elas são repetidas porque parece ser politicamente incorreto chegar a outra solução. Respeitar as diferenças não se confunde com criar uma confusão absoluta no sistema moral que se estende para o sistema jurídico e se estende para a questão também foi tratada aqui, muito bem tratada, do individualismo. Né? Proteger a pessoa humana sem proteger a sociedade é tirar a proteção da pessoa humana. Na realidade, essa questão de buscar a coerência, eu acho que é para ela que nós devemos nos voltar, né? E talvez, voltando a essa questão de quem aplica o direito, de quem pede a aplicação do direito, de quem oferece um parecer na aplicação do direito, ou ajuiza uma ação, uma ADI, ou profere uma decisão, uma sentença, um acórdão, acho que nós temos uma outra questão muito bem tratada aqui e que mereceria um congresso inteiro sobre esse tema, que é o significado das palavras e sua adequada aplicação. Porque nós somos responsáveis pelo modo que nós aplicamos, porque se nós aplicamos de uma maneira vaga, nós também facilitamos que tudo perca em sentido. Uma coisa que me preocupa muito, mas que para mim se aplica aqui por uma via inversa, é a questão, vamos deixar que as crianças escolham o que elas querem ser. Desde crianças, desde muito pequenas. Então, não pode ter ensino religioso na escola, ou se tiver ensino religioso na escola, vai ter ensino de todas as religiões. E assim por diante. Não, você tem que decidir. Se você quiser um dia ir para a escola vestido de menino e outro dia ir vestido de menina, tudo bem. Ou não vamos usar conceitos de família. Né? Não vamos usar conceitos de família. Não vamos mais comemorar Dia das Mães e Dia dos Pais. Então, isso gera uma confusão na cabeça das pessoas tremenda. E as pessoas também ficam, em última análise, voltamos à primeira das encíclicas que eu pretendia, tinha uma outra para ser tratada. Isso confunde a cabeça das crianças, mas isso também confunde a cabeça dos adultos. Se nós começamos a admitir termos vagos em todos os termos, não, então que venham todos. O respeito não deve existir, o respeito é imperativo que exista. A liberdade religiosa é imperativo que exista. Mas isso não se confunde com criar uma verdadeira anarquia, que acaba se transformando em anarquia para a própria sociedade, para o sistema jurídico e para tudo. Sistema jurídico que reflete a sociedade. Na sua interpretação, porque também a partir da interpretação da Constituição e das leis, também é criada a lei. Não é? Também é criada a lei. Hoje o nosso sistema jurídico leva a isso. Perfeito, doutora. Mais uma pergunta, né? Se admitimos símbolos de religiões afro-brasileiras, como a proteção aos rituais de sacrifícios animais, me refiro ao RE 494601, né? Por que não admitir com igual dignidade o símbolo cristão que moldou nosso sistema jurídico? Me recordo também da proteção que nós temos a tribos indígenas que ainda têm práticas como o sacrifício
de crianças com deformidades, né, que nascem com deficiências físicas. Existe também uma tribo que os gêmeos são considerados o segundo a nascer, né, que sai do ventre da mãe, como algo diabólico, né, demoníaco, um espírito ruim. E, no entanto, existem diversas frentes que defendem isso como uma manifestação cultural legítima, né? Não há um risco de que o discurso da laicidade está sendo instrumentalizado para excluir a fé católica da vida pública, ao mesmo tempo em que se tolera manifestações de outras matrizes em nome da diversidade. E aqui me remeto também a uma linha argumentativa sobre essa temática que eu me deparei certa vez, em que falava o seguinte, que a natureza abomina o vácuo. Todo espaço que deixa de ser preenchido por algo há de ser substituído por outra coisa, né? Então, no momento que nós excluímos e queremos excluir essa simbologia, não é, na verdade, um movimento de querer colocar algo no lugar, um Estado, na verdade, ateu, né? Antirreligioso, anticlerical? Parece evidente, não é? Eu acho que isso vem de encontro com a linha de exposição. Com relação a não haver qualquer tipo de discussão a respeito dessas outras manifestações, até existe, mas são muito, muito pontuais. Sacrifício de animais em manifestações, em determinadas manifestações religiosas já foram objeto de discussão e em determinado ponto até admitidos, né? Mas é muito raro, não nos deparamos com nenhuma ação dessa natureza, pelo que eu me recordo. E as ações em face de exposição ou manifestações cristãs, especialmente católicas, são absolutamente frequentes. Eu diria que tem algumas questões de fortalecimento da sociedade que quando se acredita que isso é base de uma sociedade, como a questão da família, por exemplo, de uma sociedade forte, difícil de ser manipulada, a manutenção de conceitos rígidos, conceitos corretos, claro, sempre com respeito à diversidade. Respeito à diversidade pode haver. O que não pode haver é falta de respeito com os nossos próprios conceitos, que a mistura, a admissibilidade da mistura, o sincretismo, acaba gerando isso e enfraquece a própria sociedade, que fica mais fácil, mais sujeita às manipulações. Diante do tempo que já está praticamente esgotado aqui da nossa palestra, eu vou pedir só, ficou impossível abrir para a pergunta dos participantes, peço apenas que o Dr. Miguel Vidigal, presidente da Ubrajuc, represente todos os participantes aqui com uma pergunta. Doutora Luciana, uma coisa bem rápida. Dom Bertrand, eu creio que aqui no estado do Mato Grosso, ele sempre fala, Dom Bertrand de Lhanz e Bragança, que enviou uma carta ontem, foi lida, ele sempre diz que a partir do momento em que o Estado determina a separação da Igreja e do Estado, ele próprio Estado vira Deus. Essa que é a verdade que salta aos olhos. E tendo isso em vista, é um pouco grave, eu acredito, a manifestação do ministro que diz que o crucifixo transcende a expressão religiosa. Não, o crucifixo, a partir da sua manifestação religiosa, transborda para a cultura, e não o contrário. Não sei se a senhora concorda com isso, com essas duas afirmações. Concordo sim, doutor Vidigal, plenamente. Até foi importante colocar, porque a carta foi precisa, não é? A carta, na realidade, ela acaba trazendo algumas lições preciosas também de direito constitucional. Achei muito rica, muito importante, e ela traz alguns contextos, tanto da encíclica antes referida, como a do Papa Leão XIII, que eu referiria mais adiante, mas fica para uma outra oportunidade. Mas não há dúvida, quem está usurpando o quê, né? Nós perguntaríamos isso, não é? Quem está usurpando o quê? E para quê? Para quê? Será que é facilidade de manipular? Não sei.
Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora Luciana, doutor Vitor. Foi uma palestra que trouxe muito conteúdo e certamente colheremos muitos frutos. Obrigado a todos.